chanceler alemão insinua que a Ucrânia pode ter de ceder território à Rússia para abrir caminho à adesão à União Europeia. A Rússia lançou ataque em larga escala contra a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, ferindo pelo menos 11 pessoas. Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano fez segunda visita ao Paquistão em 2 dias antes de se encontrar com Vladimir Putin nesta segunda-feira. Israel e Hezbollah trocam acusações de violação da trégua. O governo libanês lembra que se comprometeu a desarmar milícia xiita apoiada pelo Irã. Portugal e Espanha ficaram às escuras há um ano. Bruxelas recomendou kits de emergência, mas poucos seguem. O chanceler alemão Friedrich Merz insinuou que a Ucrânia poderá ter de ceder território à Rússia para abrir caminho à adesão à União Europeia. Num discurso dirigido a alunos de uma escola secundária no oeste da Alemanha, afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria de realizar um referendo para que o povo decidisse sobre esses 2 temas. Merz acrescentou que as decisões só podem ser tomadas pelo povo da Ucrânia, salientando que é fundamental devolver-lhes o poder. A Rússia ocupa atualmente pouco mais de 20% do território ucraniano. Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein. Wenn er das der eigenen Bevölkerung vermitteln will und dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit bekommen will, und er muss eine Volksabstimmung darüber machen, dann muss er gleichzeitig der Bevölkerung sagen, aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet. O processo de adesão de Kiev ao bloco europeu tem sido bloqueado pelo primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, nos últimos 2 anos. A sua recente derrota esmagadora frente ao primeiro-ministro eleito, Péter Magyar, fez nascer a esperança de que o país avance para a próxima fase do processo. Merz advertiu contra o aumento das expectativas de uma adesão rápida ao bloco, salientando que a integração da Ucrânia depende da paz e de reformas no Estado de Direito e no combate à corrupção. O líder alemão acrescentou ainda que a data de adesão proposta por Zelensky, 1 de janeiro do próximo ano, não é realista e que mesmo 1 de janeiro de 2028 poderá ainda não ser tempo suficiente para concretizar as reformas necessárias. As forças russas lançaram um ataque em larga escala na madrugada de segunda-feira contra a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Bairros residenciais e infraestruturas civis foram atingidos, segundo as autoridades regionais. Os danos mais graves foram registados no distrito de Primorsky, onde edifícios residenciais, um hotel e outros locais no centro da cidade foram afetados. Fontes oficiais reportaram a existência de 11 feridos, incluindo 2 crianças. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 94 drones durante a noite, 74 dos quais foram interceptados. E ao longo do último dia foram confirmados pelo menos 4 óbitos em todo o país. O ataque ocorreu um dia depois de Moscou ter lançado outra série de investidas por toda a Ucrânia, no 40º aniversário do desastre nuclear de Chernobyl, matando pelo menos 17 pessoas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, regressou a Islamabad no domingo, um dia depois de ter deixado o país. Araghchi também visitou Oman no sábado e deverá encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou uma viagem planeada a Islamabad dos seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner. Não há, no entanto, indícios de que as negociações entre o Irão e os Estados Unidos estejam prestes a recomeçar. A imprensa iraniana relatou que Araghchi se preparava para reunir com as autoridades paquistanesas para transmitir a posição do Irão sobre o fim da guerra no Médio Oriente. A crise na vital rota de petróleo e gás de Hormuz intensifica-se, uma vez que esta permanece fechada e, em retaliação, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também ordenou ataques contra o Hezbollah e acusou-os de violar um cessar-fogo que foi prolongado esta semana.
No domingo, pelo menos 14 pessoas foram mortas em ataques israelitas no sul do Líbano. No domingo, ataques israelitas no sul do Líbano fizeram 14 vítimas mortais, entre elas 2 crianças. Foi o dia mais mortífero desde que o cessar-fogo entrou em vigor a 17 de abril. Em entrevista à Euronews, o ministro libanês para os deslocados diz que a trégua prolongada por 3 semanas não está a ser cumprida. Let's not forget that the ceasefire was imposed on both Israel and Hezbollah last week. Neither side wanted the ceasefire, and they both found a way to go back to the modus operandi of the pre-ceasefire announcement. Para Shehadi, a tentativa de Israel de estabelecer a chamada linha amarela no sul do Líbano, semelhante à de Gaza, é chocante. Beirute não reconhece qualquer linha amarela, vermelha ou azul. Insiste que há uma fronteira e que tem de ser demarcada. Shehadi lembrou também que o governo libanês já se tinha comprometido a desarmar o Hezbollah. Acrescenta que o objetivo era impedir quaisquer ataques entre o Líbano e Israel para garantir uma fronteira segura e protegida. A polícia da Irlanda do Norte afirmou no domingo que suspeita que dissidentes republicanos irlandeses possam estar por trás de um ataque com um carro-bomba ocorrido durante a madrugada de sábado, em frente a uma esquadra da polícia perto de Belfast. O carro-bomba explodiu depois de um dispositivo do tipo botija de gás ter sido colocado no carro de um estafeta, que foi sequestrado e conduzido até ao local, informou a polícia. It is now the second attack of this nature in just a month. There are very many similarities between the 2 incidents, and as a consequence of that, our early working hypothesis is that this may well be the work of the new IRA, who claimed responsibility for the attack in Lurgan back on the 30th of March. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer condenou o ataque e afirmou que os responsáveis serão levados à justiça. O ataque seguiu-se a uma tentativa semelhante de atentado a 30 de março, reivindicado pelo grupo paramilitar Novo IRA, na cidade vizinha de Lurgan Park. Há exatamente um ano este era o cenário. Portugal e Espanha foram atingidos por um apagão que deixou milhões de pessoas sem eletricidade durante mais de 12 horas. O apagão terá tido origem no sul de Espanha, com falhas técnicas que geraram picos de sobretensão da rede elétrica portuguesa. Desde esse dia, aumentaram as recomendações para que as pessoas tenham um kit de emergência para pelo menos 72 horas. Mas estariam preparadas se houvesse um novo apagão? Eu sou escoteira, então eu já tinha um kit pronto, tinha um rádio. Tenho tudo, exceto a telefonia, digamos assim, o rádio, pronto. De resto, lanterna, conservas, dinheiro em casa, pronto, isso eu tenho sempre. Agora comprei um rádio com pilhas, tenho sempre pilhas suplentes em casa, água e, além disso, para o apagão também me preparei para um possível tremor de terra. Tenho uma mochila com várias coisas, um cobertor, um apito. Foi-se comprar papel higiênico, garrafas de água, abastecer despensas, parecia que o mundo estava a acabar. Já em Espanha, o apagão de há um ano parece já ser um evento muito longínquo. La verdad que no lo he vuelto a pensar ni me ha afectado en nada. ¿Tenéis ahora un kit de emergencia o más comida o efectivo en casa por si pasa otra vez? En realidad al principio sí lo hicimos, pero como todo, acabamos relajándonos. Água potável, alimentos não perecíveis, um kit de primeiros socorros, lanterna, rádio a pilhas e uma bateria externa para o telemóvel são alguns dos elementos essenciais. Ninguém quer reviver o apagão, ainda assim há quem admita que o episódio trouxe novas preocupações e também algumas mudanças de hábitos. Pelo menos estamos mais preparados. E nada como uma lanterna e ler um livro, ouvir música no rádio como antigamente, portanto voltar ao antigamente. Sabermos viver um bocado também sem as tecnologias, sem estarmos ligados constantemente à internet. Um ano depois, o grupo de trabalho parlamentar criado na sequência do apagão apresenta o relatório final com propostas para reforçar a resposta a futuras falhas elétricas e tornar o país mais preparado para uma crise. O líder da Ryanair diz que 2 ou 3 companhias aéreas europeias podem entrar em falência antes do final do ano. A razão, segundo Michael O'Leary, é a subida vertiginosa dos preços do petróleo.
A guerra no Irão, avançou Leary, já custou à Ryanair 40 milhões de euros adicionais em custos de combustível só em abril. O CEO aponta a Wizz Air e Air Baltic como algumas das transportadoras em risco. Acrescenta que isso seria positivo para a Ryanair, porque dessa forma haveria menos concorrentes. A Wizz Air nega as alegações. A Euronews Travel contactou a Air Baltic e aguarda uma reação. Dois congressistas norte-americanos instaram a Comissão Europeia a manter-se firme face à pressão crescente para esvaziar a lei anti-desflorestação do Bloco dos 27. O apelo é feito poucos dias antes da revisão da legislação pelo Executivo Comunitário, uma situação que pode alterar a lista de produtos abrangidos. Os dois democratas, membros da Câmara dos Representantes, querem que Bruxelas mantenha o conteúdo e o calendário do regulamento sobre a desflorestação. As normas em vigor exigem que os fornecedores de óleo de palma, madeira, couro, café ou carne de vaca demonstrem que a produção não conduziu à destruição dos ecossistemas naturais. Estava previsto que a lei anti-desflorestação do Bloco entrasse em vigor a 30 de dezembro de 2024. Foi adiada 2 vezes. Os legisladores norte-americanos enquadraram o apelo como um teste à determinação global contra as alterações climáticas. Segundo a Comissária Europeia para o Ambiente, a simplificação visa implementar a lei de forma mais eficaz.